Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 4 sobre formação das palavras. E hoje veremos aí mais dois processos. O processo de composição por justaposição e o processo de composição por aglutinação. Não se inscreveu no canal? Vai lá e se inscreve, isso é muito importante para o nosso trabalho. Curte, compartilha nas redes sociais e dá joinha nos vídeos, pessoal. Pois bem, vamos lá. Nós vimos até agora, até a aula passada, os processos aí que envolvem as palavras primitivas e as palavras derivadas. Daí, o nome dos processos de derivação. Então nós vimos lá a derivação prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal, a parasintética, a regressiva e imprópria. Pois bem, hoje começaremos a ver aí os processos que envolvem as palavras simples e as palavras compostas, mais precisamente as compostas. Daí o nome aí de composição. Isso aqui que a gente começa a ver aí, nesta aula. Ou seja, trabalharemos agora com as palavras compostas, aquelas que são formadas aí por dois radicais. Percebam que guarda pode ser aí o verbo guardar, ou o profissional, aquele que trabalha na noite, cuidando aí, das propriedades das pessoas, tá? E chuva é o nome daquilo que todo mundo sabe, que cai do céu, molhadinho, os pingos e tal, E aí, quando eu junto as palavras guarda-chuva, eu já tenho aí uma outra palavra, Eu já sei aí que é verbo guardar e chuva já continua sendo chuva mesmo, mas eu tenho aí uma outra palavra composta, um processo aí por composição, pessoal. Isso aí tem a ver, com palavras compostas. Beija-flor é a mesma coisa, beija é o verbo beijar, E flor é o substantivo. Juntei os dois aqui e tem um nome aí do pássaro, aquele pássaro muito bonito, tá? Então começaremos aqui a ver os processos aí de composição, que são dois: composição por justaposição e composição por aglutinação. São tão fáceis que quase nem caem em concurso, mas pode cair alguma questão, com certeza. Justapor, pessoal, justaposição é colocar uma palavra ao lado da outra. Prestem atenção nisso, porque quando eu coloco uma palavra do lado da outra, só unida por um hífen ali, eu não mexo em nenhuma delas. Aglutinar, pessoal, quer dizer juntar uma palavra com a outra. E quando eu junto, pode haver uma alteração aí, em uma das duas palavras. Então fica a dica aqui, aí a respeito da diferença entre os dois processos, justaposição e aglutinação. Vamos ver primeiro composição por justaposição, que é colocar uma palavra ao lado da outra. Então eu tenho lá passatempo. Como é que eu vou formar uma palavra composta aí, colocando simplesmente uma ao lado da outra? Tá ali, passatempo. Percebo que não mudou, nenhuma das duas palavras se modificaram. Continua a mesma coisa, simplesmente unir duas palavras, o verbo passar e o substantivo tempo. Girassol é a mesma coisa, eu coloco ali, girassol. A única coisa que aconteceu foi que eu tive que colocar um S ali. Por quê? Porque o S no meio de duas vogais tem som de Z, ia ficar girasol, tá? Então eu acrescento mais um S, tá? Couve-flor, acrescento duas palavras ali, e crio aí o nome daquele legume muito gostoso. Nem todo mundo gosta, eu gosto, A couve-flor. E aqui, cara de pau, também pode acontecer com três palavras. Eu junto tudo e aí, crio ali a palavra cara de pau. Vocês sabem bem, o famoso cara de pau aí, o que significa. Então não precisa nem explicar, todo mundo deve saber o significado dessa palavra, tá? Então o processo, pessoal, aí de composição por justaposição é aquele em que se usa duas ou mais palavras, que no caso aqui tem três, sem que haja uma alteração fonética em uma delas. Percebo que não houve alteração alguma aqui, tá? Atentem para girassol, que a gente já vai falar dele. Não houve alteração fonética, houve um acréscimo. Eu vou falar disso aqui, tá? Mas o importante é que vocês perceberam que elas se uniram por justaposição, ou seja, eu só coloquei uma palavra ao lado da outra, tá? Porque quando houver alguma alteração em uma delas, eu tenho um outro processo, que é o nosso próximo processo, o processo de composição por aglutinação. Aglutinar significa aí juntar uma palavra com a outra, e quando a gente junta, pode haver alguma alteração em uma delas. Então eu tenho lá pedra mais óleo, que originou petróleo. Pasme, por incrível que pareça, petróleo vem dessas duas palavras, a palavra pedra mais a palavra óleo. Percebam que o D mudou para T, o A sumiu, tá? Então já houve aí
uma alteração fonética. Então a gente diz que esse processo é o processo de composição por aglutinação. Plano alto originou a palavra planalto, ó, perdeu o né? E se juntou tudo ali. Filho de algo, talvez vocês não saibam, deve ter ouvido isso na história aí, né? Nas aulas de história a gente ouve muito falar disso aqui, ó, do fidalgo. O que quer dizer aí filho de algo? Significa que fidalgo veio dessas palavras, de filho de algo. E em mais boa, mais hora, gerou aí a palavra embora, pessoal, tá? Então, é isso mesmo aí, percebam que para formar essas palavras houve uma alteração fonética aqui em todas elas, né? Essas palavras vêm, né, dessas palavras aqui. Antigamente se falava assim, elas foram aí, né, por um processo de composição por aglutinação, se aglutinando, né? Foram sofrendo essa alteração fonética e acabou se tornando isso aqui. Então o processo de composição por aglutinação é aquele em que se usa duas ou mais palavras, como está aqui, né? Mas com alguma alteração fonética em pelo menos uma delas, ou nas duas pode acontecer, mas haverá essa alteração fonética. Atenção aqui para a palavra girassol, que não é aglutinação, é composição. Por quê? O que aconteceu? Não houve uma alteração fonética, na verdade houve apenas um acréscimo, né? Eu só acrescentei o S por questões eufônicas. Questões eufônicas têm a ver com o som, né? Então, se eu não colocar aquele S ali, vai ficar girasol. O S no meio de duas vogais tem som de Z, tá? Então, não houve aqui aglutinação. Eu acrescentei. Na aglutinação, o som se transforma em outra coisa, né? Então, prestem atenção nisso que é muito importante. Resumo da nossa aula, é isso aqui mesmo, eu falei que era fácil. O processo de composição por justaposição, né? É aquele em que eu coloco simplesmente uma palavra do lado da outra ali, né? Uno por um hífen ou não, né? Ó, passatempo não tem hífen, mas são duas palavras uma ao lado da outra, eu junto e não há alteração fonética alguma. O processo de composição por aglutinação, eu junto uma palavra com a outra e pode haver aí uma alteração fonética, que foi o que aconteceu com pedra mais óleo, que originou aí a palavra petróleo. Então é só isso mesmo, pessoal. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, curtir, compartilhar nas redes sociais e dar joinha nos vídeos. Assim vocês nos ajudam bastante, tá ok, pessoal? É isso aí.